E aí, vamos estudar a lição? Novo dia, metade da semana, metade da lição. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like, comente, compartilhe nosso vídeo e vamos lá para o nosso assunto de hoje. Hoje, terça-feira, dia 19 de agosto, de nosso make-off, nossas curiosidades a aprendermos mais. Então vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Vamos aprender sobre a história do bom samaritano. Quem lembra da história do bom samaritano? Era uma vez um homem, que tinha saído, de Jericó e ia para Jerusalém, se eu não me engano, E aí de lá vieram uns salteadores e maltrataram ele, deixando ele seminu, semi-morto. Levaram tudo, deixaram ele lá. E aí passou um tempo, passou um sacerdote, mas não qualquer sacerdote, um sumo sacerdote. Passou por quê? De largo, nem olhou praticamente. Depois veio o quê? Um levita que era os que ajudavam no santuário. Também foi o quê? Passou de largo. E aí fez nada com um homem lá. E aí que veio o bom samaritano, que é um homem samaritano, que os judeus consideravam os samaritanos e os pagãos como estrangeiros e inimigos. Aquele homem que estava no chão era judeu, e esse outro homem era samaritano. Ou seja, inimigos, ali que a nação nos traz isso, mas que não tinha nada a ver. E o bom samaritano fez o quê? Pegou, colocou ele no jumento, foi levar no hospital, lá fez todo o cura dele e ainda cuidou dele e pagou todas as despesas, ali relacionadas ao homem. Então, que exemplo é o bom samaritano, E aí, quando Jesus falou isso para o mestre da lei, queria falar da reflexão para que o mestre da lei tivesse amor ao próximo, assim como amar a Deus. Significa amar nosso próximo como a nós mesmos. Porque naquele momento poderia ser o samaritano que estava lá. E aí podia ser ao contrário, Então, devemos ter cuidado, não termos preconceito, racismo, essas coisas não devem existir na vida de um cristão. Porque todos nós somos iguais e todos nós temos que amar igualmente. Como nós falamos muito, O respeito é muito bom. Então é isso, Sobre o bom samaritano. Mas, e você, sabia que a história do bom samaritano não é uma parábola? Ou então, ela é muito verídica? A Ellen White nos fala que a história contada por Jesus sobre o bom samaritano tinha ocorrido dias antes ou semanas antes. Ou seja, a história do bom samaritano ocorreu. Não foi inventada. Ocorreu mesmo. E Jesus só falou, relembrou que tinha acontecido. Esse evento, Isso é que a Ellen White nos fala, Olha, inclusive, o sacerdote e o levita que passaram por de largo, nem olharam para o homem que estava lá. Ellen White nos fala que os dois estavam lá, no meio da multidão, ouvindo a sua própria história. Sendo que eles que estavam lá, que eram os grandes caras, os grandes homens, eles que eram os vilões da história do bom samaritano. E se você for mais além, for olhar o título, só está o bom samaritano. Não está dizendo que é uma parábola, que Jesus falou uma parábola, não. Está o bom samaritano, que nos indica mesmo que foi realmente o que aconteceu. Isso é muito bonito, Sabemos isso. Que essa história é verídica e real. Então vamos lá para a nossa segunda curiosidade. Vamos falar sobre o mestre da lei. O mestre da lei, que foi perguntar a Jesus e recebeu a história do bom samaritano. Mas será que o mestre da lei estava falando a verdade? A lição nos fala que a pergunta feita pelo mestre da lei havia sido estrategicamente elaborada. Estratégia. Os fariseus, os mestres, os saduceus, os escribas, essas pessoas todas que eram inimigas, Mas agora estavam todas unidas para derrotar Jesus. O plano de Satanás,
e que deu certo e estava dando certo nesse momento, né? Então, a pergunta do mestre da lei não era, lembra do domingo? Não era sincera a pergunta. Isso nos traz à mente o que Jesus falou. Só Deus é bom. Lembra de domingo? Só Deus é bom. Nos indica de que Deus é que está na autoridade. Jesus é bom porque Deus deu esse bom para Jesus. Então, isso que Jesus queria ensinar. E o que tem a ver com esse não sinceridade do mestre da lei? De que devemos estar atentos. Porque muitas vezes recebemos perguntas, mas não são perguntas sinceras. Na verdade, são perguntas estratégicas para ver o que você vai responder, para no futuro te acusar do que você falou. E aí você não tem por onde fugir. E Jesus nos ensina isso. E Jesus é muito sábio, né? Toda a história é sábio. Sempre respondendo o que Deus queria que ele respondesse. Amém? Então, temos que estar atentos, ligados e unidos com o nosso bom Deus. Então, vamos lá, nossa oração. Senhor, finalizamos mais um dia, agradecemos que o Senhor esteja no centro, em primeiro lugar, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.